Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: verde. 19ª semana do Tempo Comum. Quinta-feira, 15 de agosto de 2024. Primeira leitura. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, estás morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Quanto a ti, filho do homem, prepara para ti uma bagagem de exilado, em pleno dia, à vista deles. Emigrarás do lugar onde estás, à vista deles, para outro lugar. Talvez percebam que são um povo rebelde. Deverás tirar a bagagem em pleno dia, à vista deles, como se fosse a bagagem de um exilado. Mas deverás sair à tarde, à vista deles, como quem vai para o exílio. À vista deles deverás cavar para ti um buraco no muro, pelo qual sairás, deverás carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Deverás cobrir a face para não ver o país, pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Eu fiz assim como me foi ordenado. Tirei a bagagem durante o dia, como se fosse a bagagem de exilado. À tarde, abri com a mão um buraco no muro. Saí ao escuro, carregando a bagagem às costas, diante deles. De manhã, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, não te perguntaram os da casa de Israel, essa gente rebelde, o que estavas fazendo? Dize-lhes: assim fala o Senhor Deus. Este oráculo refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está na cidade. Dize: eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, assim será feito com eles, irão cativos para o exílio. O príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas e sairá ao escuro. Farão no muro um buraco para sair por ele. O príncipe cobrirá o rosto para não ver com seus olhos o país. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Das obras do Senhor não se esqueçam. Das obras do Senhor não se esqueçam. Mesmo assim, eles tentaram o Altíssimo, recusando-se a guardar os seus preceitos. Como seus pais, se transviaram, e o traíram como um arco enganador que volta atrás. Das obras do Senhor não se esqueçam. Irritaram-no com seus lugares altos, provocaram-lhe o ciúme com seus ídolos. Deus ouviu e enfureceu-se contra eles, e repeliu com violência a Israel. Das obras do Senhor não se esqueçam. Entregou a sua arca ao cativeiro, e às mãos do inimigo a sua glória, fez perecer seu povo eleito pela espada, e contra a sua herança enfureceu-se. Das obras do Senhor não se esqueçam. Das obras do Senhor não se esqueçam. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo, e eu te pagarei.
Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Até 70x7, uma lição sobre o perdão para toda a Igreja. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A partir dessa pergunta de São Pedro, Jesus contará uma breve parábola em que veremos um senhor que teve uma grande dívida perdoada, mas não teve a capacidade de perdoar. Ele recebeu compaixão, mas não teve a capacidade de oferecer compaixão. Tanto que Jesus disse: Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Quem faz a pergunta é Pedro, que se aproximou de Jesus e o questionou sobre o perdão. Provavelmente, o coração de Pedro, neste momento, estava tomado pela dificuldade de perdoar. Ele queria saber os passos que precisaria dar para perdoar os irmãos. Se recordarmos o evangelho passado, os discípulos perguntaram quem é o maior no reino dos céus. Então, já existiam, provavelmente, picuinhas, coisas comuns às realidades humanas. E como Pedro tinha recebido o poder das chaves, provavelmente, existia alguma dificuldade comunitária entre eles. E, claro, Pedro, ao fazer essa pergunta, também precisava perdoar os irmãos com os quais convivia, os discípulos, que são pessoas escolhidas por Deus, mas são humanas, como todos nós. Então, provavelmente, Pedro estava motivado pelo desejo de perdoar, porque ele mesmo precisava perdoar. O poder do perdão na vida da Igreja. Devemos pensar que, futuramente, Pedro será perdoado de uma grande dívida, porque negou Jesus, mas foi perdoado. E ele mesmo, que foi perdoado grandemente, precisará e deverá perdoar sempre os irmãos. Jesus antecipa este ensinamento na vida do discípulo. Ele, que será perdoado de uma grande dívida, deverá oferecer o perdão a todos, aos discípulos e à Igreja. Ele, que será a referência, que recebeu o poder das chaves, terá o poder de perdoar também as grandes dívidas dos irmãos. A Igreja nos perdoa constantemente. Quantas vezes nós nos aproximamos do sacramento da penitência, confessamos e obtemos este perdão de Deus? São Pedro, neste dia, é a referência. Ele foi muito perdoado pela Igreja, pelo poder das chaves e também oferece o perdão a cada um de nós. Aquilo que ele liga aqui na terra é ligado no céu, e aquilo que ele desliga é também desligado. Que, neste dia, abramos o nosso coração para o perdão, abramos o nosso coração para a compaixão, porque o Senhor nos perdoa sempre e assim também nós devemos perdoar. Sobre você, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.